Olá, eu sinto um grande prazer poder estar aqui com você nesse Café e Fé, nesse encontro para a gente falar daquilo que eu considero a coisa mais importante nesse universo, que é o Evangelho, a boa notícia, aquilo que dá esperança para uma raça caída, em conflito, que vive aí nas sombras, escondendo-se, sofrendo com esta angústia existencial. E o nosso objetivo é proclamar, é falar do Evangelho, das riquezas de Deus, de um Deus que se importa com gente como você e eu, que temos problemas, que enfrentamos dificuldades. Então eu me encanto com o Evangelho e poder a gente estar juntos aqui. Os links das nossas redes sociais estão aí na tela dos seus aparelhos e para que você possa participar, para que você possa conhecer o material. Nós estamos aqui às ordens e hoje vou até responder a uma questão que foi levantada. E você pode ser também um parceiro nosso aqui, um aliado. A gente sabe como é importante esse convívio em sociedade, esse convívio agregado. Eu gostaria de pedir que você fizesse parte da rede de oração, intercedendo pelo programa. Também que você divulgasse para aqueles que você acha que seria útil. E se você puder também contribuir para a sustentabilidade do programa, nós agradecemos muito. Nós vamos para um pequeno intervalo e já nós voltamos. Bom dia, meus queridos, graça e paz. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa manhã, falando desse evangelho maravilhoso, desse evangelho que Paulo, quando ele vai falar desse evangelho na Epístola aos Efésios, ele usa uma expressão, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o nosso texto base, nós temos já falado dele há algumas semanas, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 12, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz ali que ele não se avergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho sempre foi e sempre será o poder de Deus. Essa palavra poder na língua grega, ela é dinamai, significa. Essa palavra, ela é cunhada. Essa palavra foi tirada da expressão da dinamite. É verdade que o Evangelho, quando a dinamite foi criada, o Evangelho já existia há muitos anos, mas eu gostei muito dessa expressão, porque a dinamite, ela tem um poder muito grande de destruição. Agora o Evangelho não, o Evangelho tem um grande poder de transformação. O Evangelho tem um grande poder de salvação. Então, nós estamos batido em cima dessa epístola de Paulo aos Romanos, pedido, concitado aos irmãos que leiam a epístola de Paulo aos Romanos, que ela vai falar do evangelho do início ao fim, esse evangelho que realmente muda a vida de uma pessoa. Vocês já sabem, eu já tenho dito aqui, eu já trabalho há 30 e tantos anos em clínicas de recuperação. Eu vou morrer dizendo que clínica de recuperação nunca recuperou e nunca vai recuperar ninguém. A clínica é boa? É muito boa. Para quê? Para desintoxicação. Mas para transformar uma vida, somente o Evangelho. Somente quando a pessoa ouve o Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu costumo dizer que não é autolibertação com a letra U. Autolibertação é quando eu me liberto. Libertação do alto com a letra L é quando a verdade, que é uma pessoa que é Cristo, vocês sabem que isso está lá em João 14,6, Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então,
A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta de dentro para fora. Liberta do quê? Primeiramente de nós mesmos. Sempre digo para as pessoas, não é o vício na droga que vai levar você para o inferno. O que leva uma pessoa para o inferno é a natureza pecaminosa que nós nascemos com ela. É o nosso eu que nós nascemos com ele. É o nosso velho homem que nós nascemos com ele, ele está dentro de nós. Mas a boa notícia do Evangelho, Paulo vai dizer no capítulo 6, no versículo 6 de Romanos, quando ele diz, sabendo isto, que foi crucificado, presta atenção no verbo, passado, pretérito, foi crucificado com ele quem? Com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, a natureza do pecado seja destruída, a fim de que, olha o propósito, não sirvamos mais ao pecado como escravos. Quando que uma pessoa vai deixar de ser escrava do pecado? Ainda que ela habite no corpo do pecado, ainda que o pecado tenazmente nos rodeie, mas eu, por causa da vida de Cristo, eu não sou mais escravo do pecado. E Deus só fez isso, e Deus só pode fazer isso por meio do Evangelho. E a minha oração é que o Espírito Santo revele esse Evangelho ao seu coração, da sua atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Graça e paz, até a próxima. Fiquem com Deus e fiquem agora com a meditação com o pastor Glênio. Até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Antes de nós começarmos a pensar um pouco aqui sobre um questionamento que foi levantado, eu quero orar pedindo ao Senhor que nos esclareça e amplie a nossa compreensão. Nosso Pai, se nós andarmos por conta própria, nós esbarramos uma existência que para na sepultura. Mas se nós andarmos por teu governo, nós vemos uma sepultura aberta e uma esperança da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nós pedimos que o Senhor nos capacite tanto no falar como no ouvir, para que as verdades do teu Evangelho conquistem os nossos corações e que sejamos tratados pelo teu Espírito Santo. Nós entregamos a ti as pessoas que estão aqui nos ouvindo, estão conosco, as suas famílias, seu trabalho. Dirige essas vidas para que em tudo o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. No nome dele que nós te pedimos. Amém. Então, Jesus estava sendo cutucado por uma turma da elite religiosa do seu tempo, porque os seus discípulos comiam sem fazer aquela ablução, sem lavar as mãos, sem aquela higiene, que é natural e é muito útil. E estavam também, num dia de sábado, tirando espigas. E o religioso, ele é normalmente muito radical com as suas normas, com os seus ritos. E eles criticaram os discípulos de Jesus e o Senhor então disse umas coisas aqui muito importantes que estão registradas em Marcos, no capítulo 7,
ele vai falar sobre a questão do coração, a questão da alma do homem. E ele disse, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não é o comer sem lavar as mãos que vai contaminar o interior e a realidade existencial do ser humano. Pode contaminar o corpo. E o Senhor fala sobre essas questões aqui que vêm de dentro do coração. Elas estão implantadas dentro do coração do homem. O mundo sofre profundamente a angústia existencial desses maus pensamentos. E eu vou aqui apresentar uma historinha que eu achei muito interessante. É de um autor desconhecido que fala de olhos fechados. Um jovem depara-se com um senhor idoso e lhe indaga: o senhor se lembra de mim? O idoso responde: não. Então o jovem menciona que fora seu aluno. E o professor pergunta: o que você está fazendo agora? Qual é a sua ocupação atual? Em que você se formou? E o jovem responde: bem, eu me tornei professor. Ah, que bom! Você se tornou professor assim como eu? É, sim, senhor. Na verdade, eu decidi seguir a carreira de professor porque o senhor me inspirou a ser como o senhor. O idoso ficou muito curioso e perguntou ao jovem: em qual momento ocorreu essa inspiração para você se tornar professor? O que foi que eu fiz que lhe marcou tanto para você achar que a carreira de professor é uma carreira importante? O jovem relata a seguinte história. Certo dia, um dos meus colegas, ele entrou no colégio com um relógio novo, um relógio muito bonito, e mostrou para a gente ali. Depois ele colocou o relógio na mochila dele lá, e eu fiquei realmente desejoso daquele relógio. Eu queria aquele relógio para mim. Então eu roubei o relógio e depois o meu colega foi procurar nas coisas e descobriu que o relógio não estava lá, e ele disse: professor, alguém roubou meu relógio aqui. Aí o professor disse: olha, eu quero pedir que quem tirou o relógio do colega devolva. Mas eu não queria, disse ele, eu não queria entregar o relógio, eu queria o relógio para mim. E eu fiquei ali me contorcendo. Então o professor foi, fechou a porta e mandou que todos nós ficássemos de pé. E depois ele disse: agora vocês fecham os olhos, que eu vou procurar este relógio no bolso de alguém. Então todos nós fechamos os olhos e ele saiu procurando de bolso em bolso, e quando chegou no meu
na minha carteira, ele achou o relógio no meu bolso, tirou e continuou fazendo a peregrinação por toda a sala, e quando ele terminou o último, ele disse: agora pode sentar-se, abrir os olhos e sentar-se, porque o relógio já foi devolvido. O senhor não me disse nada. E o senhor jamais mencionou esse incidente. Eu nunca revelou quem foi o responsável por aquele roubo. Naquele dia, o senhor salvou a minha dignidade para sempre. Foi um dia mais vergonhoso da minha vida. Porém, foi o dia da minha restauração. Eu me senti realmente aceito, amado. O Senhor não me expôs e o problema foi resolvido. E graças ao Senhor eu entendi que esta é a verdadeira posição de um educador. E o que o educador deve fazer? O senhor se recorda desse episódio, professor? Ele disse: eu me lembro sim, do relógio roubado. Eu me lembro que eu andei fiscalizando bolso por bolso. Eu me lembro que eu devolvi o relógio ao dono do relógio. Mas eu não me lembro de você, porque eu também estava de olhos fechados. Isto aqui é uma coisa tão preciosa. E ele disse uma coisa, corrigir, um professor, o ensino, aquele que corrige, se for necessário humilhar, então você não sabe ensinar. O ensino é cuidar de alguém que está com alguma coisa desconfortável e tirá-lo desta situação sem necessidade de exposição, sem necessidade de trazer isto à tona, gerando um mal-estar. Eu vou contar uma outra história daqui a pouco, quando eu voltar, para a gente pensar um pouquinho antes de entrar no texto em si. Como eu disse para você aí, que eu tinha uma outra historinha dentro desse contexto do que há dentro de nós e como resolver esse problema, que são a história da ilustração das 3 peneiras. Conta-se que em certo dia, um amigo do Sócrates, aquele filósofo grego muito conhecido, um dos pais da filosofia, um amigo dele procurou para informá-lo que um outro amigo tinha feito algumas coisas e ele queria contar a respeito dele. O Sócrates disse: antes de você me contar essa história, vamos passar esse fato pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que isso significa? Sim, as 3 peneiras, vamos examinar se isto aqui suporta. Vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Devemos sempre usar essas 3 peneiras. A primeira delas é a verdade.
Você tem certeza de que isso que você vai falar é verdade? É fato? Com certeza você já deve ter tomado as informações e você sabe que isto é verdade, não é? Ele disse, não, exatamente, eu ouvi falar, mas eu não tenho certeza se é verdade. Então vamos passar pela segunda peneira. Depois de você ter examinado o fato, você viu se isto é bom? Não tem nada de bom nisto. E o homem ficou envergonhado. Devo confessar que não é bom. Ele disse, então temos uma terceira peneira. É útil? É necessário? Você deve ter pensado bem se isto vai ser útil para mim e útil para o outro. Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar as coisas? Necessário? Na verdade, não. Então, disse o sábio ao amigo, se você quer contar-me uma coisa que não é verdadeira, não é bom, não é útil, não é necessário, então é melhor que você guarde para si. A conclusão deste pensamento é o seguinte, que as pessoas inteligentes, elas conversam sobre ideias. As pessoas comuns, elas comentam sobre coisas. E as pessoas mesquinhas, elas cavaqueiam sobre pessoas. Elas ficam procurando coisas sobre as pessoas. O Evangelho tem um propósito, é transformar o nosso coração de modo que nós ganhemos a mente de Cristo. Ao invés de termos pensamentos indignos, pensamentos sujos, pensamentos que denigrem, que ferem, que magoam, que maculam as pessoas, nós precisamos ganhar aquilo que há de mais precioso, que é a mentalidade de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos crentes de Coríntios, ele diz o seguinte, o homem natural, o homem psicológico, o homem da natureza adâmica, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque estas coisas são loucura para ele. E ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, e você presta atenção que ele usa aqui a palavra homem natural, que na língua grega a expressão é psíquico, o homem psicológico, o homem da alma, e depois ele fala do homem espiritual. Esse julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então nós temos um homem natural, que do coração dele brota todas aquelas coisas que nós lemos inicialmente, que é os pensamentos, a inveja, adultério, as ambições egoístas, tudo isto é da natureza humana. Mas o homem espiritual, ele foi transformado. Houve uma mudança de eixo, houve uma mudança de centralidade. E no verso 16 aqui, ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos
a mente de Cristo. Nós nascemos neste mundo portadores de uma natureza adâmica, uma natureza caída, egoísta, ególatra, egoísta que só quer para si e ególatra é que quer ser adorado, quer ser o centro de toda a realidade. Essa natureza é detentora de toda essa trama maligna que o mundo vive. Nós urdimos, costuramos esse tecido de complexo de malignidade na sociedade. Isso vem do coração do homem. Isso não é de fora, como alguns achavam, que nós nascemos como uma folha em branco, usando o pensamento que eles usavam, era da tábula rasa. Nós nascemos sem nenhuma mancha, mas nos tornamos sujos e complexados e traumatizados pelo meio ambiente. Mas de onde veio isso antes? Na verdade, a Bíblia diz que é de dentro do coração do homem. É de dentro dele que está toda essa sujeira. Agora, nós podemos ser mudados, isso aí pode ser trocado. O Evangelho propõe exatamente este câmbio por meio de Jesus Cristo. Não é simplesmente você mudar de uma religião para outra, de uma igreja para outra, de um sistema para outro. É essa mudança do coração. Então, assim como a mente de Cristo está em nós, nós temos um coração que vai falar coisas boas. O Senhor Jesus foi dizendo lá para os fariseus, para aquela gente, ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Todos nós nascemos com uma natureza caída. Nós somos... É duro falar isso, mas é a verdade. Não há bom nenhum sequer, disse Jesus. Todos nós somos maus por natureza, ainda que nós estamos transitando entre a árvore do bem e do mal, fazemos algumas coisas que são boas, mas boas do nosso ponto de vista egoísta, para levar vantagem. Agora, quando é que o homem se torna bom? Quando ele é cambiado por meio de Jesus Cristo. E como é que ele faz esse câmbio? É mediante a cruz, a obra da cruz. Ele veio aqui a este mundo para tirar o Adão dentro de nós e colocar ele mesmo vivendo em nós. Essa troca se deu na cruz quando ele nos crucificou com ele. E na ressurreição ele veio viver em nós. Isto aqui muda todo o nosso sistema, toda a nossa realidade. Então, o que são os maus desígnios? É aquilo que está no coração do homem. É a realidade que está em nós. E quais são os bons desígnios? É a vida de Cristo em nós. E onde você está? Eu não estou querendo saber se você é católico, você é protestante, se você é espírita. Eu não estou nada desses sistemas. Eu quero saber se você já experimentou esta realidade do novo nascimento. Aquele homem mudou a vida de um rapaz através de uma postura. Nós mudamos também a vida das pessoas quando nós falamos a verdade, falamos aquilo que é bom e aquilo que é útil. E eu tenho certeza que hoje gastei um tempo nesse propósito, de trazer a palavra do Senhor para mudar a sua vida e que você seja encontrado em Cristo Jesus. Fica aqui esse abraço do velho, de coração para coração, e nós vamos nos encontrar
no próximo programa, se o Senhor assim permitir. Até lá.